Ataques de Israel a campo de refugiados em Gaza fazem pelo menos 195 mortos. A ONU admite que bombardeamentos possam constituir crimes de guerra. Josep Borrell avisa Moscou de que as outras situações de crise não vão desviar a atenção da Ucrânia. Tempestade Ciarán gera o caos no norte de França. Foram registados ventos de perto de 200 km/h. Pelo menos 195 pessoas morreram na sequência dos 2 bombardeamentos de Israel ao campo de refugiados de Jabalia, na faixa de Gaza. Aos números cedidos pelo Hamas, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos acrescenta que os ataques israelitas parecem desproporcionados e podem vir a constituir crimes de guerra. Apesar do elevado número de baixas civis, Tel Aviv alega ter tido como alvo elementos do Hamas e anunciou ter abatido, durante a ofensiva terça-feira, um segundo comandante do grupo islamita armado. Em Rafah, uma abertura temporária da fronteira permitiu o transporte de feridos para o Egito. O país africano, que faz fronteira com Gaza, admitiu na quarta-feira pelo menos 335 titulares de passaportes estrangeiros, 76 feridos e doentes graves. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, os principais geradores de abastecimento do hospital da região deixaram de funcionar. Para quem fica, a situação é descrita pela agência da ONU no terreno como chocante. I was shocked by the fact that everyone there was asking for food, was asking for water. I saw almost every children trying to express their way that they need to eat, they need to have water. I never ever have seen something similar in Gaza when I came before, after conflict. No campo diplomático, multiplicam-se os apelos à libertação dos reféns feitos pelo Hamas a 7 de outubro. Joe Biden defende a solução de uma pausa humanitária. Já as autoridades tailandesas, noticia a agência France Presse, entraram em contacto direto com o grupo islamita para que os 22 nacionais retidos em Gaza sejam libertados. O Irão ameaçou intervir no conflito de Israel com o Hamas se um cessar-fogo não for alcançado em breve. Isto foi afirmado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, durante uma visita à Turquia. O diplomata acrescentou que toda a região é a sua casa. O chefe da diplomacia da Turquia, Hakan Fidan, manifestou preocupação por uma possível propagação do conflito à Síria e ao resto da região. Ülkemizde ağırlamak. Şimdi coğrafi olarak çatışmaların yaygınlaşmasına ilişkin endişelerimiz var. Bunu İranlı kardeşimizle de konuştuk ve kendisi de az önce konuşmalarında söylediler. Bölgedeki başka silahlı unsurların eğer şartlar değişmese çatışmaya müdahil olabileceklerine ilişkin güçlü emareler olduğunu kendisi de paylaştı. Şimdi böyle bir gerçeklik karşısında ateşkes ve barış her zamankinden daha elzem bir duruma gelmiş durumda. O chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, disse estar horrorizado com o elevado número de vítimas após o ataque de Israel ao campo de refugiados de Jabalia e sublinhou que a proteção dos civis não é apenas uma obrigação moral, mas também uma obrigação legal. Na celebração do Ângelus, o Papa Francisco exortou a multidão a não esquecer os conflitos na Ucrânia, em Israel e nos territórios palestinianos. Não dimentichiamo Palestina, não dimentichiamo. Os mais recentes ataques russos na Ucrânia aconteceram nas cidades de Kherson e Nikopol, provocando pelo menos 2 mortos e extensos danos materiais. Tudo isto sucede um dia depois de Moscou ter bombardeado mais de uma centena de localidades, segundo Kiev. O ministro do Interior, Igor Klimenko, denunciou ataques deliberados a alvos civis em 10 regiões. O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, escreveu publicamente que Moscou não se deve iludir. As outras situações de crise não vão desviar a atenção da Ucrânia. O apoio continua o tempo que for necessário. Por seu lado, Moscou argumenta que utiliza mísseis de alta precisão dirigidos apenas a infraestruturas militares. Tudo indica que os próximos passos da ofensiva russa se centrem nas redes de comunicações e instalações energéticas à medida que o inverno se aproxima.
Russian forces continued airstrikes with glide bombs against targets on the west bank of Kherson region amid the intensified fighting in that area. Ukraine's Southern Operational Command reported that during just one day, the 31st of October, Russian forces launched 45 glide bombs at targets in Kherson and Berislav districts. Russian bloggers claimed that Ukrainian forces maintain positions and continue ground activity on the east bank of Kherson region, specifically in Krynki. There it is, about 30 kilometers from Kherson city and also near the Antonivsky Road Bridge. It is here, and the Antonivsky Rail Bridge here. Russian bloggers claim that fighting is ongoing near Krynki and the Antonivsky Railway Bridge, and that Ukrainian forces attempted to break through Russian defenses near Pishanivka, here it is, and also near Poima. Poima is about 12 kilometers southeast from Kherson city. A few days ago, Ukraine has started the forced evacuations of children and minors from more than 20 settlements in Kherson region near the front line as Russia intensified the attacks. Face ao ultimato, mais de 165 mil migrantes afegãos deixaram o Paquistão para regressar ao país natal no mês de outubro. Islamabad tinha dado prazo até 1 de novembro para partirem voluntariamente, sob pena de serem detidos e posteriormente deportados. Foram abertos 49 centros de detenção em todo o país, sendo que o governo paquistanês estima que haja 1,7 milhões de afegãos em situação irregular no território. Chuvas intensas e risco de inundações do lado britânico, ventos quase na ordem dos 200 km/h na outra margem do Canal da Mancha. A violenta tempestade Ciarán fez pelo menos um morto na região francesa de Aisne, 4 feridos, quase todos bombeiros, e provocou incontáveis estragos materiais. A morte confirmada é de um camionista cujo veículo foi atingido por uma árvore. Aliás, esse é um dos principais perigos, mesmo que o alerta tenha descido agora de vermelho para laranja. Cerca de 1.200.000 casas ficaram sem eletricidade, sobretudo na região da Bretanha. Os aeroportos de Brest e Quimper foram encerrados. Enquanto continuam as buscas por desaparecidos, o governo mexicano anunciou, baseado em estimativas, que são precisos mais de 3 mil milhões de euros para as reparações e para o apoio social ao estado de Guerrero, devastado pela passagem do furacão Otis na semana passada, que fez 46 mortos. O Executivo apresentou um plano de recuperação em 20 pontos, que inclui cerca de 525 milhões de euros só para restaurar as infraestruturas públicas em Acapulco, a cidade mais afetada. A recuperação económica daquele que é um dos principais destinos turísticos do país pode atingir os 14 mil milhões de euros. Dados oficiais dão conta de 98% das casas e 80% dos hotéis afetados só em Acapulco, onde reina o caos, com pilhagens, e não resta nada nos supermercados. Os habitantes estão a criar barricadas para defenderem como podem a cidade. Donald Trump Jr. compareceu a tribunal em Nova Iorque para prestar testemunho no julgamento de fraude em torno da organização Trump. O filho mais velho de Donald Trump, vice-presidente executivo do grupo, declarou não ter memória de trabalhar diretamente nos relatórios financeiros em causa. Os irmãos Eric e Ivanka vão depor nos próximos dias, assim como Trump pai. Toda a família rejeita as acusações de falsificação de documentos e de fraude e denuncia uma caça às bruxas. O presidente alemão Franz-Walter Steinmeier apresentou na Tanzânia um emotivo pedido de desculpas pelos assassinatos da era colonial cometidos no país africano. Berlim governou a atual Tanzânia, o Ruanda e o Burundi entre 1885 e o final da Primeira Guerra Mundial. Acredita-se que cerca de 300 mil pessoas tenham morrido na repressão brutal de 1907. Ihrem Ahnherrn, seinen Mitkämpfern und vielen anderen im Gebiet des heutigen Tansania angetan haben.
Ich bitte um Verzeihung und ich möchte Ihnen versichern, dass wir Deutsche mit Ihnen nach Antworten suchen werden auf die offenen Fragen, die Ihnen keine Ruhe lassen. A Alemanha tem vindo a tentar acertar contas com o passado. Em 2021, reconheceu como genocídio o massacre de dezenas de milhares de pessoas na Namíbia. Ofereceu-se para financiar as comunidades afetadas, mas alguns grupos que representam os povos Herero e Nama não estão satisfeitos e o acordo ainda não foi promulgado. Os riscos e oportunidades da inteligência artificial estão em discussão na primeira Cimeira Global sobre a Inteligência Artificial a decorrer no Reino Unido. Líderes mundiais e chefes da indústria estão a avaliar as ameaças potenciais e a melhor forma de regular a IA. Elon Musk reconhece as desvantagens, mas pede cautela na imposição de regras. Be cautious in how regulations are applied, so you don't go charging in with regulations that inhibit the positive side of AI. So that's why I'm really emphasizing initially start with insight. We start with observation from a neutral third party. Then you have proposed rulemaking. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, assinou com 27 outros representantes nacionais uma declaração conjunta sobre a segurança da IA. Antecipando divisões que possam surgir, o presidente Joe Biden emitiu esta semana uma ordem executiva visando que os Estados Unidos liderem o caminho na gestão dos riscos da IA.